Muito boa tarde, a paz do Senhor, a todos meus amados irmãos. Nós estamos aqui para aprender com você. Deus nos mostrou, né? Deus no passado, presente e o futuro. Então nós só andamos perdidos no mundo, vagando no mundo perdido, se nós quisermos, porque a Bíblia ela é um manual da vida, então esse manual é que nós temos que seguir. Amém? O tema seria a humanidade nos últimos dias. No livro de 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim: Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. O que é isso? Aqueles que se supõem melhor, o mais bonito, o superior, o mais inteligente, o mais capaz do que os demais. Presumido, né? É um vaidoso. Soberbo, blasfemo, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. O que é isso? Que não pertencem ao âmbito sagrado, ou seja, não pertencem ao âmbito de Deus, que é estranho, que não pertence a uma coisa que vem do sagrado, que é de Deus, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Quem que é o incontinente? O incontinente é aquele que não tem controle, um controle pecaminoso, atos, gestos, modo de falar. Essa é a pessoa incontinente, né? Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinado. O que é obstinado? Que pertence ao erro, né? Que persiste no erro e não se deixa convencer para aquilo que é certo. Então, esse é o obstinado, uma pessoa inflexível, né? Não se deixa ser corrigido, né? Para o bem. Ele continua no seu próprio erro, no seu próprio entendimento. Então, orgulhoso, mais amigo do seu deleite do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ainda diz assim: desses, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nessa carregadas de pecados, levados de várias concupiscências. Quando nós vemos esse cenário ao nosso redor, são essas profecias que estão se cumprindo hoje na nossa vida, no nosso dia de hoje, né? O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, que essas coisas aconteceriam nesses últimos tempos. Por quê? Por causa do comportamento do homem, por causa da corrupção do homem. Não é Deus que mudou, não é Deus que quer isso, não é Deus que manda isso para o mundo, para o seu povo, não. O próprio homem busca aquilo que é bom aos seus olhos. A Bíblia fala, ele faz aquilo que é bom às suas próprias concupiscências. Então isso aí é o texto que nós vemos que se cumpre hoje na nossa vida, certo? No livro de Tiago, capítulo 3, o versículo 15, 16, 17 e 18, que nos fala sobre esse tipo de cenário e esse tipo de pessoa. Ele diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Por que o texto fala que a sabedoria que não vem do alto é animal e diabólica? Porque existe parcialidade. O que é isso? Existe interesses próprios. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Mas que sabedoria? Aonde ele diz, no versículo 16 diz: pois onde existe invejas e rivalidades, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Em outras traduções está dizendo, e todo tipo de obra maléfica, né? Há parcialidade, há interesses próprios. E no mesmo livro de Tiago, capítulo 1, 15, ele diz: se alguém tiver em falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos o dá liberalmente e não lhes lança no rosto e ser-lhe é dado. Ou seja, se você precisa ser bem instruído para governar, para dirigir, para liderar, você precisa saber que a sabedoria que vem de Deus, ela é antigamente pura, né? Não tem parcialidade. É o que está lá no versículo 17. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Você conhece a pessoa se ela vive levando uma vida de conformidade a Deus quer pelos seus frutos. O que é isso? Pelo seu comportamento, pela sua família, pelos seus feitos, pelo seu trabalho. Se ele se interessa pela vida do outro ou pela dor do outro, aí você vê que a pessoa tem um princípio
tem um temor de Deus no coração. Então, ela governa, ela dirige, ela lidera dessa forma, né? Pessoas que não têm interesse próprio, parcialidade, pessoas que só querem saber dos seus próprios egos, né? Dessas próprias satisfações carnais. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que promovem paz. O que que o mundo promove hoje, amados? O mundo hoje promove guerra, né? Ele se planeja para fazer armas mortais, né? Ele se planeja para prejudicar o seu vizinho, né? Um outro país. Ele não se planeja para semear paz. Ele não se planeja para semear união, comunhão. E aí nós temos uma vida de conformidade Deus quer. Então, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Há um versículo da Bíblia que diz que o homem vai colher aquele que ele plantar. O que ele planta? Se ele plantar ódio, raiva, rancor, ele vai colher essas coisas. Mas se ele planta paz, se ele anuncia paz, se ele produz a paz, certamente ele vai colher aquilo que é bom. No livro de Tiago 3,13 fala assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Então está aí a resposta. Qual é a sabedoria terrena? É porque existem pessoas andando nos seus próprios procedimentos, né? E se a pessoa entre alguém se acha sábio e entendido, pois que mostre nos seus trabalhos, mostre na sua atitude, mostre nos seus feitos. Então ele diz que mas se alguém tem amargo, ciúme, sentimentos faciosos, o que é isso? Um coração facioso? São pessoas que numa hora falam uma coisa, na outra hora falam outra coisa. São pessoas que falam que não, eu vou te ajudar, porque eu sou um cara bom, eu sou isso, sou aquilo. E de repente, mais lá na frente, você procura essa pessoa que te prometeu algo e de repente ela nem te atende mais. Então essa pessoa que vive de sentimento ou um coração facioso, que muda de palavra, não tem uma palavra reta, né? Não tem uma palavra de sinceridade, uma palavra de verdade. Antes ele anda falando aquilo que ele não vai fazer. Por quê? Porque ele tem um coração facioso, um sentimento facioso e amargo ciúme. Ciúme é coisas que você, quando vê alguém fazendo, você não faz e você quer atrapalhar o outro fazer. Então são essas coisas que nós vemos ao nosso cenário hoje, certo? Lá no livro de Mateus, capítulo 12, o versículo 25, ele diz: sabendo, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. O que é devastado? Assolado, que foi absolutamente destruído. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsiste. O que esse texto está querendo dizer aqui é o seguinte: é o que nós vemos hoje. O próprio país, eu vou falar do nosso país, a nação brasileira, vive em guerra com o próprio país. O que é isso? Os senadores não se dão com o presidente. Os deputados estaduais e federais não deixa que a presidência, o governo federal trabalhe. Então isso aí, um reino dividido, o que é um reino? É um governo. Um governo dividido é devastado, é destruído, é absolutamente destruído. É o texto que está dizendo, não prospera, porque há pensamentos faciosos, coração facioso. Há pessoas interessadas em si, há interesses próprios nessas pessoas. Então você vê que o nosso país não prospera, não melhora nada, porque existe esse tipo de governo. É um governo que tem parcialidade, interesse próprio, é dividido em si mesmo, né? O Senado quer governar de um jeito, os deputados querem governar de um jeito e o presidente da República quer governar de outro jeito. Então um país está totalmente dividido, é devastado. Então um país dividido, uma nação, um governo, um reino dividido não subsiste, é devastado, é assolado, é destruído, né? Absolutamente destruído. Igualmente fala, uma cidade ou uma casa dividida contra si mesmo não prospera. O que é isso? Você vive dentro de uma casa que é só briga, discussão, está dividida entre si mesmo. A mulher fala uma coisa, o marido fala outra, e os filhos fazem de outra forma, estão totalmente divididos. E ele diz que não subsiste, ou seja, não prospera, não avança, não tem prosperidade dentro de um tipo de casa que vive dessa maneira, né? Então, igualmente, um casamento, né? Uma conjunção é do verbo subsistir.
Um casamento não subsiste sem o amor pelas duas partes. Se não tiver o amor dentro de uma casa pelas duas partes, esse casamento é totalmente destruído, não subsiste. Mas a Bíblia diz também que tudo sucederá igualmente a todos. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 2 e 3 fala: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvario no seu coração enquanto vive, e depois se vão aos mortos. Então tá aí. Tudo sucede igualmente a todos, mas há uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. A Bíblia fala lá em Malaquias, vamos chegar lá, né? Tudo sucede igualmente a todos, porque todos nós estamos debaixo do sol, aqui na terra. Então tudo sucede igualmente a todos. Se chove num lugar, chove para o crente, chove para o não crente, chove para todo aquele que está falando aqui, né? Então ele diz porque o coração dos filhos dos homens é cheio de maldade. O que é o filho dos homens? O filho dessa geração. Esse povo anda fazendo maldade, o coração deles anda cheio de maldade, né? E que há desvario no coração enquanto vê. O que é desvario? É pensamentos variados no coração do homem. O homem pensa uma coisa aqui, daqui a pouco ele pensa outra, né? Então há desvario. Para nós analisar direitinho e entender o que nós estamos falando aqui, você vai ver algumas imagens que nós vamos mostrar para você entender a ira de Deus sobre um povo desobediente, sobre um povo rebelde, sobre um povo que não quer saber da sua justiça, nem do seu amor, nem do seu poder. Entra que fecha surpresa, não pode atrasar, vambora! Não, Jesus! Jesus! Eita! Meu filho! Uau! Ei, tudo bem? Não é nada! Sai! Quem é? Não vai apresentar seu amigo? O que é quem? Todo descabelado. Você tá indo embora. Vai com a mente aberta. Vai com a mente aberta. E vocês já viram esses vídeos que nós passamos aí para você entender melhor. Mas o povo não fica desavisado porque Deus manda os anjos avisar o povo que se arrependam. Jeremias 44:4. Tem-se uma coisa que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, e Deus não se deixa escarnecer. Marcos 3:29 e Lucas 12:10. Quando ele diz que de Deus não se zomba e nem se deixa escarnecer, e que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, quer dizer que enquanto você endurece o seu coração para Deus até a morte, você não terá perdão. Porque Deus perdoa todos aqueles que o buscam. Deus perdoa todos aqueles que se arrependem dos seus caminhos, por mais pecado que ele tenha cometido na sua vida atrás. Mas no momento que ele se arrepende, amolece o seu coração para Deus, ele está de braços abertos para lhe perdoar, porque ele diz que é misericordioso e longânimo, né? E se nós pecarmos, nós lembrar que nós temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo. Então vamos ficar vigilantes, porque nós vamos nos encontrar num tribunal, perante um juiz e perante um rei. Quem é o nosso juiz? Quem vai ser o nosso juiz? O próprio Jesus, aquele que veio morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Derramou sangue, veio a morte, uma morte de cruz por mim e por você. Muito obrigado, a paz do Senhor. Fiquem tudo com Deus. Até a próxima.